Oi gente, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre você muito bem. Aqui é a Rê mais uma vez para falar sobre mais um livro da série Os Bridgertons. Caso você tenha chegado aqui no canal por esse vídeo, eu tô fazendo aí, né, uma espécie de projeto pessoal de ler e resenhar aqui no canal com vocês todos os livros da série Os Bridgerton. Tem uma playlist aqui no canal com todos os vídeos que já saíram sobre a série, inclusive sobre a série de TV. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra você conferir caso tenha interesse. E nesses vídeos eu tenho feito um formato em que eu falo no começo sem spoiler e depois com spoiler sobre o que eu achei do livro em questão. Aqui na minutagem eu deixo sempre separado, então você pode acompanhar por aqui quando eu começar a falar sobre a história com spoiler. E lá pro final do vídeo, então, eu deixo as minhas considerações finais sobre o livro. E hoje a gente vai conversar sobre o quinto livro da série Os Bridgerton, Para o Sr. Philip com Amor, a história da Eloise Bridgerton. Só que é claro, antes de eu começar a falar sobre as minhas impressões desse livro, eu quero te pedir para se inscrever aqui embaixo se você ainda não estiver inscrito, deixar o seu curtir aqui, que isso é muito importante para a divulgação do canal. E claro, pega o link do canal, manda para as pessoas que você conhece que gostam de livros também. E eu lembro a você que aqui embaixo no box de informações ficam os links úteis do canal, tanto o link para compra do livro quanto o link para outras redes sociais e também canal lá do Telegram. Eu quero começar o vídeo falando que esse era um dos livros que eu tinha mais expectativa da série toda, porque o quarto livro termina daquele jeito super bombástico que a gente já sabe do quarto livro. E caso você queira saber, né, um pouco mais sobre o quarto livro, vai lá na playlist e assiste o vídeo sobre o livro 4, que é o do Colin. Enfim, a gente tem aquela grande revelação no final do livro que pode mudar toda a história dos próximos livros da série. Além do que, a personagem da Eloise é uma personagem que é muito cativante, que já tinha aparecido ali também em outros livros da série, que me deixou muito instigada e curiosa pra conhecer essa personagem, conhecer essa história de amor dessa moça que a gente percebe desde os primeiros livros que, assim, ela não tem, assim como a irmã mais velha, né, que é a Daphne, ela não tem o grande sonho de casar, elas têm personalidades muito diferentes. Então eu tava bem curiosa pra saber como que seria a história da Eloise, e então eu comecei o livro super empolgada. Bom, nesse livro a gente começa a história descobrindo um pouco mais sobre o porquê que Eloise sempre tinha as mãos sujas de tinta. Inclusive no quarto livro, o Colin suspeita em algum momento que a Eloise seja a Lady Whistledown justamente por isso, porque ela tá sempre muito presa dentro do quarto dela e tá sempre com as mãos sujas de tinta. A gente vai entender que na verdade a Eloise gosta muito de escrever cartas, tá? Ela ama escrever cartas e ela escreve cartas para várias pessoas, inclusive para os irmãos quando estão viajando, para uma pessoa que mora em outro país, como por exemplo a Francesca, né, a irmã dela que mora na Escócia. Enfim, ela manda carta para muitas pessoas. Inclusive nesse quinto livro, depois que a gente já sabe quem é a Lady Whistledown, os livros não começam mais com uma parte da coluna da Lady Whistledown. Na verdade, a gente tem partes, né, pedaços de cartas que a Eloise escreveu para várias pessoas da vida dela. E uma dessas pessoas para quem ela escreve cartas é o Sr. Philip, que na verdade é o marido de uma prima distante dos Bridgerton, sabe? Uma prima que tem um parentesco distante. No começo do livro a gente vai entender também que essa prima faleceu de uma forma bem trágica. Eu vou falar depois sobre isso na parte com spoiler, mas enfim, ela faleceu de uma forma muito chocante até. Eu não tava esperando que a Julia Quinn fosse trazer esse nível, sabe, de drama pra história. Mas ela faleceu, deixou o seu marido então viúvo junto com duas crianças, né, dois filhos que eles têm ali, que é um menino e uma menina. E ela escreve então pra esse cara, né, que é o Sr. Philip, pra dar as suas condolências e dizer que sente muito e tudo mais. E eles começam a trocar cartas. E nisso surge algo que eu achei muito legal quando eu li, que é essa ideia de, tipo assim, um romance, um relacionamento, tá? Não vai nem ser um romance, assim, mas um relacionamento que surge como o que a gente tem mais ou menos hoje com as redes sociais, sabe? Um relacionamento à distância, que as pessoas nunca se conheceram pessoalmente, mas elas estão fazendo essa troca de confidências, né? Falando um pouco sobre as suas vidas e tudo mais. A Eloise, ela agora com 28 anos, já é considerada uma solteirona, e ela tá se sentindo muito sozinha porque a sua melhor amiga Penélope casou. Então ela sente que ela tá meio, sabe, sobrando, e ela começa a enxergar na figura do Sr. Philip um possível pretendente ali, né, pra ser o seu marido. No final do quarto livro, a gente vê um baile que acontece, que é onde a revelação da Lady Whistledown é feita, e a Eloise já não está nesse baile, porque justamente nessa noite
ela pegou uma carruagem e ela fugiu. Ela foi para o interior, para a casa do Sr. Philip, sem avisar pra ninguém. Ou seja, ela tomou essa atitude super impensada, meio burra até, inclusive pra época, porque você pensa uma jovem solteira viajando sozinha pra encontrar um cara no interior. Vocês imaginam um escândalo, né? Então, tipo, ela fez isso. Ela apareceu lá do nada, sem avisar esse cara, e do nada ele chega em casa e tem essa moça lá que ele não sabe quem é, e aí que ele vai entender que é a Lady Bridgerton com quem ele vinha conversando pelas cartas. Gente, no momento que eu vi que a Heloise ia ficar por algum tempo na casa do Sr. Philip, eu pensei, gente, o que isso vai acontecer? Porque a família dela deve estar lá em Londres, assim, botando os bofs pra fora, sabe? Enfim, é uma família de, né, reconhecida ali em Londres. E a filha fugiu e foi pra casa de um cara viúvo, enfim. Eu comecei a maquinar na minha cabeça diversos barracos que poderiam acontecer. O caso é que ela vai, então, encontrar com o Sr. Philip, vai falar pra ele que vai ficar ali por alguns dias e, tipo assim, meio que se convidando, um negócio muito estranho. Eu achei muito esquisito esse começo, sabe? Até meio mal educado da parte da Heloise sair chegando na casa de uma pessoa pra ficar por alguns dias sem avisar essa pessoa. Gente, se fazem isso na minha casa, eu vou falar, sinto muito, você vai precisar encontrar um hotel. Enfim, a Heloise chega lá pra poder ficar por alguns dias. Ela também conhece os filhos do Sr. Philip, que são crianças absolutamente terríveis. E elas têm uma fama na região, sabe? De serem realmente crianças muito mal educadas, muito ruins. E ninguém, sabe, quer ter muito contato com o Sr. Philip por causa dos filhos dele, que são realmente crianças muito mal educadas, muito difíceis de lidar. O próprio Sr. Philip tem conhecimento de que os filhos dele são incorrigíveis, né? Eles são crianças ali muito, sabe, difíceis. Só que o próprio Sr. Philip, ele não teve, digamos, uma boa criação. Então ele acredita que ele não é um bom pai. E por ele acreditar que ele não é um bom pai, ele acaba não se esforçando o mínimo. Então ele queria que a esposa dele fosse a responsável pela criação dos filhos, né? Por disciplinar os filhos, enquanto ele, que é um botânico, pudesse ficar na estufa mexendo com as plantas dele, entendeu? E antes de ele conhecer a Heloise, ele já enxergava nela uma figura de uma possível mãe para os seus filhos. Ele tá, assim, a fim de construir uma família com uma nova mulher, para que essa mulher tenha, basicamente, assim, né, exclusivamente na cabeça dele, a função de ser o pai que ele não é e que ele não tá, assim, dando a mínima pra ser pelos filhos. Então, ele enxerga na Heloise já desde o começo uma conveniência. Então aqui a gente volta com aquela ideia de casamento por conveniência que a gente vê acontecendo em vários romances de época. Aqui não é diferente, só uma conveniência um pouco diferente, sabe? Ele quer realmente que um problema da vida dele seja resolvido pela mulher com quem ele vai se casar. Acontece então que a Heloise chega e daí começa a conhecer mais sobre o Sr. Philip ali, né, pessoalmente. Conhece um pouco mais também sobre a casa, né, a casa que inclusive foi dessa prima falecida, que, né, tem quadros dela pela casa inteira. Se aproxima também um pouco dessas crianças, que são crianças muito difíceis e não simpatizam com a Heloise logo de cara. Elas fazem, inclusive, várias traquinagens com a Heloise, que fazem realmente ela, às vezes, se machucar, coisas bem sérias, assim, envolvendo essas crianças. E a Heloise, ela, assim, foi criada, né, numa família com 8 irmãos. Então, ela sabe dar o troco, entende? Ela vai dar o troco pra essas crianças de uma forma que ela tente, ao mesmo tempo que ensinar uma lição pra elas, sabe? E daí com isso o Sr. Philip vai meio que enxergando nela também essa ideia de mãe, né? De uma pessoa que tá ali educando os filhos dele e tudo mais. Tudo isso vai crescendo pra uma situação em que em algum momento a gente vai ver um romance surgindo entre os dois. Não é um romance convencional, é um romance que demora muito tempo pra surgir, né? Ele não aparece logo a princípio porque o que tá ali, né, antes de tudo, é essa questão da conveniência e a questão de a Heloise querer um casamento não necessariamente por causa de um grande amor, né? Ela quer ter sim um sentimento pelo seu marido, mas ela tem muito também essa comparação, sabe, com relação aos casamentos dos seus irmãos, né, anteriores ali que já se casaram, porque foram grandes histórias de amor e tudo mais, mas assim, ela é mais pé no chão, sabe? Ela se baseia muito, inclusive, no companheirismo que ela viu, né, um pouco ali entre os pais. Então é algo que ela espera pra si mesma, sabe? É algo que ela gostaria de ter também no casamento dela, essa questão desse companheirismo. E por isso, então, justamente, ela acaba tentando se aproximar um pouco mais do Sr. Philip e conhecer ele um pouco melhor, sabe? Eu confesso que esse foi um livro que eu esperei demais e que não me entregou totalmente o que eu tava esperando, sabe? Em questão de romance, assim, de relacionamento e tal, eu esperava, assim, mais pra Heloise, sabe? Que é uma personagem muito querida pra mim, eu gosto muito dela, ela é uma das minhas personagens favoritas da série, mas eu esperava que ela fosse encontrar uma pessoa melhor. Porque o Sr. Philip, eu não simpatizei com ele, eu achei ele muito, assim, escroto em vários momentos.
tanto com relação à paternidade dele, né, com relação a ele ter esse trato com os filhos, quanto com relação à forma como ele enxerga a figura feminina mais como uma utilidade na vida dele, e não consegui, sabe, achei muito meio nada a ver. Porém, esse livro, ele tem umas cenas que não envolvem necessariamente a Heloise e o Sir Philip que eu achei muito incríveis. Aqui agora eu quero começar a comentar com vocês com spoilers sobre algumas cenas que eu achei que foram muito incríveis que aconteceram nesse livro. Ele é um livro que eu gostei mais por essas cenas extras que vão envolver outras personagens da série do que necessariamente, sabe, pelo romance em si. Eu gostei de me aproximar mais da Heloise, eu gostei de conhecer mais essa personagem, de entender um pouco mais sobre a personalidade dela. Eu achei interessante a forma como a Julia Quinn criou, né, essa dinâmica de relacionamento que foi bem diferente das anteriores, mas de um modo geral não foi um livro assim que eu achei, né, tão bom quanto eu imaginava que fosse ser. Agora, falando com spoiler sobre essas cenas, né, que eu gostaria de comentar com vocês, eu fiquei apaixonada pela cena em que os irmãos da Heloise chegam pra poder resgatar ela. E chegam todos os meninos, né, fazendo uma algazarra, e é uma cena muito divertida porque eles meio que colocam o Sir Philip contra a parede, assim, e meio que fazem ele, tipo, entender com quem que ele tá lidando e tudo mais. E é uma cena muito divertida porque enquanto tá todo mundo ali, né, tipo, super estressado por causa da Heloise, o menorzinho, que é o Gregory, tá querendo, sabe, se mostrar como um adulto. O Visconde, né, que é o Anthony, ele tá ali como, sabe, o responsável pela Heloise e tá fazendo, né, cumprindo o seu dever de irmão mais velho e, né, chefe da família. E tem também ali o Benedict que vai junto ali, né, na onda do Anthony. Já o Colin, ele tá recém-casado. Ele foi tirado ali, né, do seu momento de quase, praticamente uma lua de mel, não sei, porque ele recém-casou com a esposa dele e precisou, então, ir lá pra resgatar a Heloise, mas ele chega, ele não tá nem aí, ele só quer saber o que tem pra comer. E essa é uma característica super divertida do personagem, que é super explorada, inclusive, nessa cena, né, essa questão de ele tá sempre perguntando sobre comida, ele não tá nem aí pro que tá acontecendo, ele quer saber se tem comida. E daí ele devora os biscoitinhos que tem lá e do nada ele pergunta se já tem mais, sabe? Então, tipo, ele tá ali mesmo pela comida. Maravilhoso. Essa foi uma cena muito divertida. Outra cena também que eu gostei muito é uma cena mais dramática, mais vulnerável, digamos assim, envolvendo o filho do Benedict, porque o Benedict, ele mora no interior e é numa região ali bem próxima da casa do Sir Philip, não é tão longe assim, né? Então eles conseguem ficar indo pra lá e tal. E o sobrinho da Heloise, né, o filho do Benedict, vai ter um momento ali que ele vai ficar muito doente, tipo, muito doente mesmo, e a gente vê a vulnerabilidade dessas personagens, sabe? A própria Heloise se sentindo muito tocada pela doença do sobrinho, pela reação dos pais que já fizeram de um tudo e não conseguem, sabe, reverter essa doença dele, e o Sir Philip também que chega depois ali, né, pra poder tentar ajudar, e é uma cena realmente assim que você vê a união da família, e você vê, tipo, todo mundo tentando fazer o possível sabe, em favor de um dos seus. Foi uma cena muito tocante que eu gostei bastante também de ter lido ali dentro da série. Então acho que de um modo geral, esse foi um livro que eu gostei muito pelas participações de outros personagens, sabe? Porque por mais que a gente tenha foco na Heloise, a gente tem também muito mais sobre outras personagens que acabam fazendo parte da história também. Mais uma vez, a Julia Quinn vai trazer aquela trama do homem que teve uma criação muito difícil com o seu pai, tem um trauma envolvendo seu pai, envolvendo a sua infância. Toda aquela ladainha que eu já vi em outros livros, sabe, da série. Quando eu comecei a ler sobre o passado dele, que eu entendi do que ela tava querendo levar pra história, eu falei, gente, de novo isso, de novo. Eu tô lendo sobre um cara que é meio idiota na vida adulta porque ele teve um passado muito difícil com o pai. Eu acho que de toda essa série, dos 5 livros, só o do Colin não tem esse plot aí, né, de tem um drama envolvendo meu pai. Acho que o do Benedict também não tem, né, então seria o primeiro, o segundo e o terceiro, e esse quinto, né, no caso. Esses 3 livros tiveram a mesma ideia com o protagonista principal, né, desse drama, enfim, esse trauma do passado envolvendo o pai e tal, que assim, eu confesso, gente, quando eu cheguei nesse livro, que eu vi que isso ia acontecer, eu fiquei de saco cheio, tá? E daí eu comecei já a pegar mais ranço ainda desse personagem, porque, meu, ele não tava querendo dar o mínimo, sabe, ele não tava tentando, ele não tava nem se esforçando, sabe, em ser o mínimo de um pai pros filhos dele, porque ele já acreditava que ele não era um bom pai, porque ele não teve uma boa criação com o pai dele, entende? Foi muito, assim, revirar meus olhos. Eu esperava muito mais da Julia Quinn, tá? Eu esperava que ela fosse fazer uma construção mais interessante de personagem, porque eu já tava de saco cheio de ler livros com caras que tiveram, né, um passado muito traumático lá com o pai. Enfim, é o que acontece de novo nesse livro e, assim, me fez realmente ficar de saco cheio. Dito isso, gente, eu esperava muito mais de um parceiro pra Heloise, que é, assim, esse Sir Philip, eu não simpatizei com ele, sabe? Eu não consegui torcer pelo casal. Eu não senti que o
relacionamento dos dois, sabe, no quesito amoroso, tava me convencendo. Mas, mais pro final do livro, a gente também tem um momento em que a própria Heloise vai falar sobre aquilo era o que ela realmente queria, sabe? Saber que ela tem um parceiro com quem ela pode contar no final do dia. Mesmo que não fosse um grande amor, sabe? Que não fosse um início de relacionamento tão grandioso quanto foi com seus outros irmãos, alguma coisa assim. Então, tipo assim, ela tava satisfeita com o relacionamento dela, é o que importa, mas eu esperava mais por ela, tá? Eu torcia pra que ela encontrasse uma pessoa muito melhor. Mas, de um modo geral, eu gostei do livro, mas ele foi abaixo das minhas expectativas, sabe? Eu queria ter visto mais. De um modo geral, então, gente, eu gostei do livro, ele foi abaixo das minhas expectativas, mas ainda assim não foi uma leitura ruim. Ele tem seus momentos de pontos altos e pontos baixos, tem coisas que eu gosto mais, tem coisas que eu não gosto tanto assim. Eu queria muito que a gente tivesse algum momento do livro em que a Heloise fosse ficar sabendo quem era a Lady Whistledown. E a gente não teve isso nesse livro, então eu fiquei, sabe, matutando e pensando se não teria alguma relação nos próximos livros, nos livros futuros. Senti falta também da Violet, que ela aparece mais ali no momento do casamento mesmo, assim, mas só. E eu gostei bastante também da construção que a Julia Quinn fez na dinâmica desse relacionamento, né? Que é um cara que já foi casado, que tá vivendo luto, que tem 2 crianças, e também tem que ter essa entrosação da Heloise com as crianças, que eu achei que foi bem legal também. Mas eu gostaria que tivesse tido mais momentos no livro em que eu pudesse me convencer, que eu fosse me sentir, sabe, convencida de que a Heloise estava realmente conquistando essas crianças. Foram poucas essas cenas, tá? Eu não me senti totalmente convencida, mas isso acontece, né? Ela em algum momento acaba conquistando as crianças, a confiança das crianças, e passa a se tornar, então, ali, né, a responsável por elas. E isso era o que eu tinha pra comentar com vocês sobre o livro. Eu espero que você tenha gostado dessa resenha com e sem spoiler. Comenta aqui embaixo o que você achou, né, dessas minhas considerações, o que você acha desse livro também. Eu vou adorar saber as suas opiniões. Eu vou ficando por aqui. Antes eu vou agradecer aos apoiadores do Catarse por todo o apoio de sempre, gente. Muito obrigada por tudo. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até lá. Tchau!